Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, que apresentará um guia rápido de como fazer o processo de cidadania luxemburguesa sozinho. Este vídeo é apresentado por Fábio Weber, criador e editor do blog cidadanialuxemburguesa.blogspot.com. Neste vídeo, aconselharemos a não pagar taxas nem comissões desnecessárias. Não desperdice dinheiro. O processo da cidadania luxemburguesa é bem mais simples, mais rápido, comparado a, por exemplo, uma cidadania italiana. Esses são os passos. Primeiramente, veja se você tem direito. Para ter direito a uma cidadania luxemburguesa, é preciso que você tenha um antepassado luxemburguês vivo em 1º de janeiro de 1900. Uma vez que você atende esse requisito, que você tem direito, é bom ter em mente que não precisa da ajuda do consulado. Todo o contato que você pode fazer será direto com o Ministério da Justiça, evitando assim a geração de taxas desnecessárias, de documentos desnecessários ou redundantes que às vezes o consulado pede. Você pode diretamente fazer, várias pessoas já fizeram diretamente e elas obtiveram sucesso nessa empreitada. A segunda etapa é juntar a documentação. Essa documentação tem o objetivo de provar a sua linha de descendência. Então, serão necessárias as certidões de nascimento, casamento e óbito que remontam desde você, que é o solicitante da cidadania, até o imigrante europeu. Então, será necessário contato com os cartórios para providenciar esses documentos. Aconselhamos que você faça a pesquisa da documentação de trás para frente, ou seja, da sua certidão de nascimento até o imigrante. Por que fazer nessa ordem? Porque geralmente na certidão de casamento diz a naturalidade dos pais e às vezes, dos nubentes. Então, por ali é possível saber onde que é conseguida a certidão de nascimento das pessoas que estão casando. Então, assim você consegue localizar mais facilmente. Na ausência de documentos no cartório, se vocês procuram os documentos e não encontram, também aceito certidões de batismo e matrimônio na igreja. Também uma alternativa no caso de não se encontrar o documento no registro civil, principalmente quando nós falamos de documentos muito antigos, manuscritos à mão, às vezes não muito bem indexados nos cartórios. Não é incomum de você solicitar uma certidão no cartório, o cartório diz que não encontra, e que você mais tarde, fazendo uma pesquisa, folha por folha, nos livros do cartório, você acaba encontrando o documento. Às vezes pelo relato, ou por algum outro documento como óbito, que informa a idade da pessoa, você faz o cálculo de trás para frente e descobre onde ele nasceu, e aí você consegue encontrar talvez pelo ano do nascimento ou pelo mês, a certidão da referida pessoa. Então essas são dificuldades normais que podem acontecer, nomes errados, nomes trocados, nomes com grafias diferentes. Então quando você pesquisa, você acaba olhando o sobrenome, tem que sempre olhar variações do sobrenome, porque isso é comum, e essas variações do sobrenome da pessoa não inviabilizam de forma nenhuma o envio dos documentos. É normal a grafia aportuguesada de nomes europeus, então não desanime nem se preocupe com isso. O importante é encontrar os documentos, porque os demais elementos da certidão, como o nome dos pais, o nome dos avós, os pais do noivo, os pais da noiva, no caso da certidão de casamento, todos esses elementos juntos, eles são analisados e são constatados que se fala da mesma pessoa, só às vezes a grafia acaba mudando ligeiramente. Também é uma fonte rica de se conseguir informações sobre documentos, os próprios familiares, avós, tio-avós,
Tem pessoas que têm bisavós ainda vivos, e esses familiares poderão indicar locais onde se encontram as certidões de casamento. Particularmente é difícil de encontrar certidões de óbito, porque geralmente elas são lavradas no local onde a pessoa falece. Então, depois de um tempo, não se lembra mais onde aquela pessoa faleceu e você tem que acabar fazendo uma varredura em diversos cartórios para tentar encontrar. Existem fontes de informações na internet, como o Family Search, que dispõe de um arquivo enorme de certidões online. Só que essas certidões nem sempre estão indexadas, ou seja, se você for na página de pesquisa e informar o nome do seu familiar, muito difícil de aparecer ali algum conteúdo. Aí você pode perguntar mais, então para que eu uso o Family Search? Porque esse site, que é dos Mormons, eles indexaram todas as imagens dos livros antigos dos cartórios, tanto do Brasil quanto de vários outros países do mundo. Então é possível, inclusive de Luxemburgo, encontrar certidões de nascimento e casamento que estão catalogadas, microfilmadas e foram digitalizadas nesse site. Só que aí, lembre-se, ele não tem indexação. Precisa ser olhado, às vezes, imagem por imagem, um trabalho difícil e com aquela letra gótica, às vezes escrito à mão, com a caligrafia antiga, para poder fazer o encontro da certidão. Existem empresas que podem fazer esse tipo de pesquisa, que se não for a vontade própria de fazer, você pode contratar uma empresa dessa para fazer. Eu posso indicar mais tarde para quem quiser. Tá? Mas é uma opção de fazer sozinho, sem depender de ninguém. Tá? Outro documento importante que é bom anexar no processo é uma prova de que o seu antepassado luxemburguês, quando veio ao Brasil, não perdeu a cidadania luxemburguesa. E ele perde a cidadania luxemburguesa na época se ele fizesse a aquisição da cidadania brasileira. Então é possível entrar na internet, no site do Ministério da Justiça e pedir uma CNN online, que é uma certidão negativa de naturalização do seu imigrante. Também isso é feito pela internet e é muito rápido. Só às vezes o site fica fora do ar, mas depois volta, tá? Outra informação muito legal, que ajuda muito no processo de cidadania, é procurar parentes que já conseguiram. Muitos parentes às vezes já conseguiram e esses parentes facilitam muito a execução do processo. Por quê? Porque as documentações que eles já enviaram, vocês não precisam enviar novamente. Então, se você tem um primo que mandou, o seu primo tem o mesmo avô que você, o mesmo bisavô, o mesmo bisavó. Então, os documentos do seu bisavô e do seu bisavó são em comum e logo não precisam ser enviados novamente. Então, você poupa dinheiro com despesas de cartório para fazer a emissão da certidão. Mais tarde, você vai poupar dinheiro com a emissão da tradução juramentada, que é um dos requisitos para mais tarde para finalizar essa documentação. E além disso, você já tem uma análise prévia do Ministério da Justiça em cima dos documentos dos seus parentes. Isso faz com que o processo já flua com uma rapidez muito maior. Então, parentes que já conseguiram podem ser mencionados no seu pedido de cidadania e com isso ter esse processo mais acelerado. Então, representa uma economia de custos significativa. A tradução juramentada é um requisito obrigatório para envio desses documentos. Na junta comercial do seu estado, procure lá a lista dos tradutores juramentados que fazem tradução para alemão e para português. Procure tradutores juramentados que indiquem onde eles possuem o sinal público, que é a assinatura deles, porque senão esses tradutores precisarão reconhecer firma nos seus documentos para que depois seja legalizada essa documentação toda para enviar para Luxemburgo. Então a dica é: tirem sempre certidões simples, nada de certidões inteiro teor. Algumas cidadanias aí exigem que sejam certidões inteiro teor, isso é totalmente desnecessário
Isso implica em altos custos com a tradução, então sempre peçam essas certidões simples, que elas já são mais do que suficientes. É importante também lembrar que a tradução, ela precisa... Existe até uma polêmica se isso é realmente obrigatório ou não, mas por enquanto eu não tenho confirmação 100%, eu recomendo que seja feita o apostilamento, que é a legalização dos documentos, o sinal público que o tradutor tem facilita o processo de apostilamento, que aí não é necessário fazer esse reconhecimento de firma que eu comentei anteriormente. Só tenha em mente o prazo disso tudo, tá? No caso de recuperação da cidadania de um antepassado luxemburguês, a janela encerra em 31 de dezembro de 2018. Então, o envio dos documentos para termos o protocolo de entrada lá no Ministério da Justiça precisa ocorrer até esse dia. Existe uma nova lei que está em tramitação no Parlamento luxemburguês que vai estender o prazo em mais 2 anos para fazer a segunda fase do processo de cidadania, que em alguns casos é necessário, e que esse prazo vai ser estendido em 2 anos até 2018. Mas esse prazo da entrega dos documentos é até 2018, isso para os casos de recuperação. Existem casos de pessoas que possuem a cidadania transmitida pelo sangue, de pai para filho. Essas pessoas, elas não têm prazo nenhum para fazer o pedido da cidadania, elas podem fazer o pedido a qualquer tempo. Para isto, elas precisam ter os antepassados masculinos aí até a década de 70, transmitindo pelo sangue a cidadania. Então, depois de elaborada toda essa documentação, que é um trabalho considerável, correr atrás de toda essa documentação, eu mesmo levei um tempo grande, eu também não conseguia fazer o processo, não tinha uma dedicação exclusiva para fazer isso, mas eu levei quase 1 ano para juntar todos os papéis, juntando tudo, traduzindo e apostilando e conferindo se estão todas as informações ali. Você pode enviar para o processo para Luxemburgo numa carta que você redige, simplesmente informando que existe no teu pacote e assinando o pedido de cidadania e juntando uma peça de identidade dos demandantes, porque esses demandantes precisam ser plenamente identificados para que o documento seja emitido. E aí, aguarde em casa a resposta. A resposta do Ministério poderá ser uma das duas. Ou você já tem a cidadania, pague 10 euros para receber o documento da cidadania, ou você não vai ser requisitado para pagar nenhuma taxa, mas vai receber em casa um certificado branco, que é o certificado que declara que você tem um antepassado luxemburguês. E esse certificado branco é o documento base para você protocolar num cartório luxemburguês, pessoalmente, o pedido de recuperação. Quem faz o pedido de recuperação, eu nunca vi ninguém que teve o pedido recusado, tá? Porque basta provar que você não tem antecedentes criminais e que você tem esse certificado branco e entregar alguns outros documentos ali para formalizar essa segunda etapa. E aí, assinando essa formalização no cartório luxemburguês, leva em torno de 4 a 6 meses para eles mandarem o decreto na casa da pessoa confirmando a cidadania. No caso das pessoas que precisam pagar a taxa dos 10 euros, significa que nesse momento já pode estourar o champanhe, porque já é cidadão luxemburguês. O fato de pagar a taxa é apenas para que receba o comprovante na sua casa, mas lá no Ministério da Justiça já está arquivado que você é cidadão luxemburguês. Ok? O duro é aguardar ansiosamente pela resposta do Ministério, porque quando enviamos o documento lá, é difícil deles darem uma resposta do andamento do processo. Quando o processo chega lá, ele é distribuído para inúmeras pessoas fazerem a análise. Tem pessoas que trabalham mais rápido, tem pessoas que trabalham mais lentamente, tem pessoas que entram de férias, tem pessoas que ficam doentes, enfim. Várias pessoas às vezes mandam ao mesmo tempo e não existe nenhuma regra de qual vai ser dada a resposta antes do outro.
Não aconselho ligar nem mandar e-mail para lá pedindo informações sobre o andamento do processo, porque se a gente se pôr no lado deles, imagina, receberíamos lá inúmeros pedidos diariamente de status do processo. Então eles geralmente, muitas vezes eles ignoram, tá? Algumas vezes eles mandam uma resposta rápida, curta e breve, mas a maioria das vezes eles ignoram esses pedidos de status do processo. A pessoa, na verdade, tem que realmente esperar a análise do Ministério. Então, como eu comentei anteriormente, se for o seu caso de receber o certificado branco, é necessário uma segunda fase presencialmente lá em Luxemburgo. É uma mera formalização perante um oficial de registro civil de que você entregou os documentos e que quer recuperar a cidadania luxemburguesa. O mais difícil, como eu falei, é conseguir o certificado branco. A formalização desse processo é algo que você realiza lá em 15 minutos, lá no cartório luxemburguês, mas a lei obriga que seja um ato personalíssimo, ou seja, em pessoa e não admitindo procuração para fazer essa segunda fase. Basicamente, você entrega os documentos, ele lavra, ele confere se os documentos estão em ordem e lavra o ato de recuperação. Lê para você, você assina e isso vai para o Ministério da Justiça emitir o decreto posteriormente. Então, não tem dificuldades maiores. Um maior custo, que é um custo obrigatório, é estar presencialmente lá em Luxemburgo para poder fazer essa assinatura. Então, alguns casos vão receber o certificado amarelo, alguns casos vão receber o certificado branco. Então, a maioria das pessoas receberá o certificado branco. Algumas pessoas receberão o certificado amarelo. Tá? Os documentos necessários para a segunda fase, rapidamente, são o certificado branco, um atestado de antecedentes criminais, tanto do Brasil quanto de Luxemburgo. Isso você consegue, os antecedentes criminais de Luxemburgo pode ser solicitado lá na hora. O do Brasil você vai no site da Polícia Federal e faz a emissão por lá. Um questionário sociocultural que você preenche, que é bilíngue em alemão e francês. Você pode fazer o download dele na internet, no site do Ministério da Justiça, preencher no Brasil, já com ele preenchido para lá. Certidão de nascimento sua, do demandante e dos filhos menores de idade, porque os filhos menores de idade herdam a cidadania automaticamente, sem precisar fazer um processo para ele. Só os maiores de idade que tem que fazer um processo separado, mas podem fazer todos no mesmo bolo, tá? Mesmo envio de documentos para Luxemburgo. E fora isso, um documento de identidade que vai ser o teu passaporte brasileiro lá, para que eles tirem uma fotocópia na hora. Então, basicamente são esses os documentos que você entrega lá para fazer a formalização dessa segunda etapa. Se necessário, procure ajuda. Onde você procura ajuda? Você pode recorrer ao meu blog. Para perguntas pontuais eu respondo, sem problema nenhum, como respondo para várias pessoas. Lá existem dicas de como fazer pesquisa, de como correr atrás dos documentos, como fazer as coisas rapidamente. Então é uma fonte de informação bem rica. Eu desaconselho grupos de Facebook, porque tem muitas informações certas misturadas com informações erradas ou até mesmo desatualizadas. Então, como ali é um espaço muito aberto, muito democrático, você tem uma mistura de informações. Então, eu não aconselho, sempre procure no blog ou em fontes mais confiáveis aí, que estejam atualizadas. Tá? Se ainda assim, você sabendo que executando todos esses passos, você consegue buscar sozinho a cidadania, mesmo assim, se você precisa de ajuda porque não tem intimidade com isso, ou porque não tem tempo, ou porque simplesmente precisa que alguém faça para você, aí eu tenho meu telefone para vocês entrarem em contato e contratarem comigo um serviço de assessoria, e aí eu faço. Só deixo bem claro para as pessoas que o processo pode ser feito todo sozinho, evitando comissões desnecessárias, documentos desnecessários que alguns lugares acabam pedindo, tá? Seja por desconhecimento, seja porque ouviu falar de outro, enfim.
Eu só vou atender esse telefone para pessoas que queiram realmente fazer esse atendimento, vou usar aqui a palavra VIP, mas recorram ao site, que lá existem inúmeras contribuições e o processo pode ser feito todos por vocês, ok? Desejo boa sorte para vocês na busca da cidadania luxemburguesa e até mais.